Arlong Park, o arco onde a maioria de vocês me falou que é aqui que o One Piece te pega de jeito. Como será que o Oda fez com que tantas pessoas considerassem que esse arco é um marco em One Piece? Será que é tudo isso mesmo? Eu sou o narrador e nessa história eu vou te contar sobre a segunda parte da minha análise sobre One Piece. Esse vídeo faz parte de uma playlist analisando todos os arcos de One Piece. Se você não viu os outros vídeos, clica aí no card para ver depois. Os arcos não estão divididos exatamente como no mangá. Eu fiz uma divisão específica que marca alguns pontos narrativos dentro da história. Hoje vamos analisar do capítulo 69 até o 105 no mangá. E esse vídeo não é um vídeo analisando a história, e sim a narrativa de One Piece. Aqui vamos discutir sobre as técnicas de escrita usadas pelo Eiichiro Oda e tentar entender como ele faz o leitor se importar com a história. Sem mais delongas, vamos lá. E primeiramente... Arlong Park é muito bom! Realmente o que vocês falaram nos comentários estava certo. E esse arco meio que demonstra toda a proeza do Oda em fazer uma história emocionante, que nos faz nos importarmos com os acontecimentos, sentindo na pele o que os personagens sentem. Mas também, talvez, o autor estivesse um pouco desgastado no final, já que a batalha com Arlong tem uns probleminhas. Só que antes de falar dos problemas, vamos falar das partes boas, que sinceramente são muitas. Desde o início de One Piece, o Oda vai dando pistas sobre a Grand Line, e a cada acontecimento que passa, ela vai ficando cada vez mais próxima, tanto fisicamente quanto metaforicamente. Por exemplo, os inimigos são cada vez mais relacionados à Grand Line. O Bug quer ir para lá, o Krieg já foi e voltou derrotado, e o Arlong veio de lá por escolha própria e ainda trouxe um monstro. Isso cria uma curva de periculosidade narrativa. Cada novo inimigo foi mais bem sucedido na Grand Line do que o anterior, o que gera essa escala de perigo. E a apresentação dessa escala de perigo nesse arco do Arlong é feita de maneira muito boa e simples. Temos um quadro com uma cidade coberta por névoa, e não conseguimos identificar direito as coisas. Mas então, os personagens ficam surpresos e assustados, e somos revelados a uma cidade onde todas as casas estão de cabeça para baixo. Um feito completamente absurdo comparado ao que fomos apresentados até agora. É contra esse tipo de força que os nossos protagonistas terão que lutar. Outro momento onde o autor apresenta a escala de força desses personagens é quando o navio da marinha aparece. O Arlong morde a bola de canhão e os capangas destroem o navio. Uma ótima preparação narrativa. E não para por aí. Conforme a história avança, vemos mais do Arlong, inclusive no passado. E diversas técnicas para gerar antipatia por ele são aplicadas. Ele é corrupto, machuca pessoas que você gosta, inocentes, e também abusa dos mais fracos. Seu discurso sobre violência ainda deixa isso mais destacado. Ele diz que armas só trazem ideias erradas e violência, e que por isso tirou as armas de todos. E é melhor que eles trabalhem para a raça superior, para que não haja nenhum tipo de violência. Essa tática do Arlong de desarmar as pessoas me lembrou muito um assunto curioso, mas vou deixar para falar disso no final do vídeo. O decorrer da história também é muito bom. Os personagens estão em constante desencontro, o que serve para alguns propósitos narrativos. Primeiramente, isso movimenta a história, fazendo com que sempre tenha algo de interessante acontecendo. Também serve para dar diferentes perspectivas da situação, criando todo o contexto que precisamos para entender o que está em jogo para cada personagem nesse arco. E por fim, serve para administrar a curva de tensão. Com histórias paralelas, o autor pode mudar para qualquer uma delas no momento necessário, evitando que a história fique chata ou cansativa. Por exemplo, as cenas do Zoro e do Usopp nos fazem ter certeza que a Nami está do nosso lado, e nos faz ficar com mais raiva do Arlong também. E quando ela ataca o Usopp, eu fiquei... Ué, essa quantidade de sangue tá bem suspeita, hein? Olhando mais de perto, eu percebi que a mão dela também estava com sangue demais. E pensei,
Isso tá meio suspeito. Será que ela perfurou a própria mão? E minhas suspeitas estavam corretas. Quando ela vai embora, dá pra ver a mão coberta de sangue, o que me fez ter certeza que ela tinha protegido o Usopp ali. O legal é que depois temos a aparição dela, com uma luva na mão que estava ensanguentada, dando as pistas de maneira bem direta enquanto ela fala que esfaqueou o Usopp. Se você não percebeu antes, agora você tinha novas pistas para perceber. E quando ela revelar a verdade, você vai voltar ao mangá e ver que tudo estava lá. Isso é muito legal, porém, essa cena pra mim foi estragada pela piadinha do Sanji de ser mulherengo. Ele impede o Zoro de engrossar pra cima da Nami, falando que ela é uma mulher indefesa. Tudo bem que o Zoro tava bravo, mas vamos analisar a situação. A Nami falou que esfaqueou o Usopp, falou pra eles irem embora e confirmou que ela era do bando do Arlong e enganou eles. Fora que ela é uma baita pirata inteligente e sabe lutar o básico. Então, essa cena me tirou completamente da história, porque todas essas informações o Sanji sabe. Então, falar que ela é uma mulher indefesa é algo completamente viajado. Para ele falar um absurdo desses, o background narrativo do Sanji precisaria reforçar algo assim. Mas a única coisa que foi apresentada como acima de todas as regras para o Sanji é dar comida para quem passa fome. E isso foi muito bem transmitido. Então eu realmente não gostei dessa cena. Meu palpite para essa cena ser assim é porque foi a maneira que o autor encontrou para essa situação se desenrolar sem que a dinâmica dos Chapéus de Palha fosse comprometida no futuro. E isso acabou gerando o início da terrível piadinha do Zoro versus Sanji. Mas mudando de assunto, teve uma coisa que me deixou com uma enorme dúvida. O Arlong está controlando a ilha, certo? Ele obriga os habitantes a pagarem ele, e também destruiu todos os navios para ninguém fugir. Então, como essas pessoas ganham dinheiro? Pensa comigo, se os habitantes da ilha não podem fazer comércio com mais ninguém do exterior, o cofre deles simplesmente vai se esvaziar. Então, independente de alguém comprar uma laranja com a Nojiko, o dinheiro não sai da vila, e no final eles têm que pagar valores absurdos pro Arlong, o que simplesmente vai esvaziar os cofres de todo mundo, já que o dinheiro que eles dão pro Arlong não volta pra eles. Eu não peguei algum detalhe ou isso é um furo de roteiro mesmo, porque eles ficam 8 anos assim, e se você não tem fluxo novo de dinheiro, simplesmente vai acabar uma hora. Fica aí o questionamento, me responda aí nos comentários por favor. Agora, indo pro carro-chefe desse arco, que é a construção da Nami, realmente foi incrível. Tanto na parte narrativa quanto na parte dos acontecimentos mesmo. A criação desse contexto todo foi incrível. Percebe comigo. A Nami briga com a Belle Mary, negando os laços emocionais entre elas. E depois de tomar um tapão na cara, ela foge. Para pedir desculpas pelo exagero, a Belle Mary decide fazer um jantar especial. Mas, por causa disso, o Arlong vê a fumaça da chaminé da casa dela. Então, sem dinheiro para pagar pela vida dela e das filhas adotivas, Belle Mary se recusa a esconder a existência das duas, preferindo a morte do que negar os laços entre elas. Percebe a rima dessa história? Tudo está envolto nesse tema de laços. A convicção da Belle Mary fala mais alto do que qualquer outra coisa, e ela toma uma atitude considerada idiota por muitos, mas que era a única coisa a se fazer para ela. É um momento muito poderoso de personagem. Todo esse processo gera empatia pela Nami e entrelaça muito bem as causas e consequências dos acontecimentos da ilha, e faz a gente ter cada vez mais raiva do Arlong. O impacto narrativo da morte da mãe adotiva da Nami é enorme. Todos esses momentos fortes de personagem e momentos fortes de criação de arco de vários personagens no passado da Nami faz com que tenhamos muita empatia por ela e mostra a enorme teia narrativa que o Oda criou. E depois de usar várias histórias incríveis como base para uma história mais incrível ainda, o Oda dá uma baita recompensa narrativa. Depois da Nami recusar ajuda de novo, quando o leitor já tá com vontade de dar um tapa na cara dela, ela vira pro Luffy e fala: Luffy coloca o seu chapéu na Nami, a confortando da mesma maneira que o Shanks confortou ele, e brabo demais, ele grita:
E no maior estilo faroeste, heróis errantes, lobos solitários, a gangue tá reunida estilosamente, preparada pra, literalmente, botar pra quebrar. Nessa parte eu não me contive. Junto do Luffy gritando, eu levantei meu braço comemorando e falando: "É isso aí, porra!" Nos próximos capítulos, a gente tem exatamente o que a gente quer. Luffy vai direto pro Arlong, batendo em todo mundo que quer atrapalhar, e dando aquele socão na cara do Arlong. A luta que decorre daí também é muito bem balanceada. O Zoro estava machucado, o Luffy se prende no chão, o Usopp leva um dos tritões pra longe e tudo mais. E aqui o Oda faz algo bem legal. Lutas individuais em grupo. Apesar de serem lutas 1 contra 1, todas essas lutas estão conectadas e eventualmente personagens mudam de alvo ou fazem alguma outra atividade fora da luta deles. Junto disso, as cenas ficam trocando entre a luta em si e o resgate do Luffy debaixo d'água, sempre administrando a tensão para ir em uma crescente, cada vez aumentando mais e mais os riscos. E em mais um quadro de muito impacto, Luffy volta. O timing foi incrível, não foi nem muito rápido, nem demorado demais. Porém, aqui eu acho que temos um problema. Lembram o que eu falei no meu vídeo passado sobre as lutas do Oda serem meio simples? Eu mencionei isso como algo positivo, mas falei que as lutas do Zoro não estavam tão legais assim. Acho que dessa vez o problema mudou um pouco. A luta do Zoro foi bacaninha, mas a luta contra o Arlong, ela faz o certo. Tem ciclo de tentativa e falha, a escala vai cada vez aumentando mais, só que ela não vai além disso. O cenário tem até uma boa utilização em um momento ou outro, com o Arlong entrando na água, mas depois disso é completamente ignorado. Viram só pedras sendo destruídas, enquanto a luta com Don Krieg deixou uma tensão narrativa muito maior. O Luffy só tinha um caminho para lutar, tudo em volta era água, o Krieg atacava de longe e tinha vários truques. A luta teve uma coreografia, riscos, interação de cenário e interação de personagens muito melhor. Falando em cenário, tem um probleminha com uma coisa que aparece nessa luta, que é o quarto onde a Nami fazia os mapas. Isso não é apresentado para o leitor em nenhum momento antes. Então, toda a cena do Luffy destruindo aquilo ali foi fraca. Sinceramente, não senti nada vendo isso, e achei bem forçado a Nami chorando ali, e nesse momento deixei de me sentir parte da história. Algo que deveria ser emocionante, não foi, porque eu nunca tive tempo para me importar com aquilo. Então, pareceu mais o Luffy sendo maluco e desperdiçando o trabalho de 8 anos que ela fez. O Oda tenta dar uma dramatizada com a caneta manchada de sangue, o Arlong falando os negócios e tudo mais. Só que acho que ficou muito remendado para tentar ter o impacto que o autor sabia que não existiria para os leitores. Em comparação, acho que uma das coisas que mais me pegou nesse capítulo foi o catavento. Ele é destacado algumas vezes de maneira muito engraçada pelo Luffy. E no final do arco, temos uma revelação muito bonita do motivo do velho da vila ter usado o catavento no chapéu até aquele momento. Sinceramente, foi a parte que mais me emocionou nesse arco. Então, chegamos em Logtown, e no capítulo 100. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal, dá o like e ativa o sininho. Toda semana eu posto vídeos analisando animes, mangás e jogos de maneira técnica. Sinceramente, acho que esse é um dos melhores capítulos 100 que eu já vi. Essa foi a primeira marca de One Piece, e também é o início narrativo da ida à Grand Line. E enquanto eu escrevia esse roteiro, eu pensei, cara, 100 capítulos, mais de 2 anos de publicação, e a aventura nem começou? Como assim? Para melhorar mais ainda, o capítulo acontece em um baita local icônico, com personagens novos muito interessantes e a aparição da Álvida e do Bug, que, para quem não sabe, estavam tendo a sua própria história secundária na capa dos capítulos, junto com o Helmeppo e o Kobe. Tudo se conecta no capítulo 100, e é realmente assustador como o Oda coordena tudo isso, criando um baita momento narrativo. No capítulo 100, Luffy aceita sua morte. Como ele disse antes, ele morreria pelo seu sonho, e assim o fez. Se não tivesse sido salvo por um relâmpago.
Muitos poderiam classificar esse momento como um deus ex machina, ou seja, quando o autor rouba na história, botando um acontecimento completamente fora da perspectiva do leitor para resolver alguma situação que não teria solução. Mas aqui temos uma diferença. Durante alguns capítulos, a Nami fala que tem uma tempestade chegando, que a pressão do ar tá caindo muito rápido e que é melhor eles correrem para fora dali, porque as coisas vão ficar feias. Então, tivemos pistas de que algo assim poderia ser possível. Não tem como não chamar esse momento de inesperado ou inusitado. Afinal, o Luffy ia morrer ali. Só que, como o nome do próprio capítulo diz, The Legend has begun. A lenda começou. Ou, provavelmente, de maneira mais poética, o autor quis dizer o seguinte: o início da lenda. E de fato, o que acontece é digno de uma lenda. O local, as pessoas, os acontecimentos, tudo preparado durante 100 capítulos para culminar em um caos coordenado como um maestro coordena uma orquestra. Os próprios personagens admitem o absurdo da situação e ficam incrédulos, resultando em mais acontecimentos inesperados ainda. Por isso que eu acho que esse relâmpago não é um deus ex machina. Ele permanece no limite da fantasia, das grandes lendas, que, quem sabe, naquela chance de 0,00001% teve alguma coisa que realmente aconteceu. E mesmo que você tenha achado que o relâmpago foi uma baita mentira, o Oda sabe que teve pouco tempo para justificar isso no início. Então ele bota mais justificativas durante o capítulo. Claro que explicação futura não justifica erro passado, mas como foi no mesmo capítulo, fica menos grave essa infração. E continuando, um homem misterioso aparece. O Smoker sabe quem ele é, Dragon, um cara que aparece no início do capítulo aparentemente interessado no Luffy e que aparece especificamente quando o Luffy tá de cabeça presa no chão. E então o pirata de borracha é jogado para longe com um forte vento, e incrédulo com a situação, o Smoker pergunta por que o Dragon tá ajudando o garoto. E ele responde: não há razão para deter a jornada de um homem. E essa cena me deixou com muita curiosidade. Uma rajada de vento bem na hora que o Luffy estava preso, a ponto de jogar ele para longe? Cara, isso não é comum. Indo conferir no anime, vi que a rajada era verde. E isso me deu todas as respostas que eu precisava. A pressão caindo, uma tempestade se formando, um tornado. Esse homem salvou o Luffy de ser executado, criando uma tempestade. Esse homem, Dragon Monkey? Tem alguma coisa aí. Afinal, quem é ele? Quem são os pais do Luffy? Quem são os pais da Nami, do Zoro, do Sanji? Então, sim, houve uma licença poética para um ato quase não explicado narrativamente, mas que, sinceramente, não me incomodou. Outro personagem de destaque em Logtown é o Smoker. Depois de ficarem alternando na apresentação entre marinha boa e ruim, como a boa sendo sempre um ideal de um personagem ou uma aparição fraca, temos o Smoker, um homem com cara de mal que fuma 2 charutos ao mesmo tempo e é mencionado anteriormente como monstro diversas vezes. O Oda prepara tudo isso pra gente, pra então mostrar uma menininha trombando nele e perdendo seu sorvete, com seu pai aterrorizado por ela ter sujado a roupa do Smoker. Mas ali o Oda não me enganou, viu o truque vindo de longe. O Smoker agacha e diz: desculpa, garotinha, parece que minhas calças comeram seu sorvete. Toma, compra um de 5 bolas agora. Esse contraste de cara mal com coração bom é uma das coisas mais fáceis de se vender na mídia, e vi isso chegando de longe. É a famosa técnica de ajudar uma criancinha para gerar empatia. Eu falo mais sobre essas técnicas para fazer a gente gostar de um personagem no meu vídeo A Arte de Apresentar Personagens, link no card e descrição. E assim partimos para Reverse Mountain. E o Oda não se segura no Kishotenketsu, a estrutura narrativa oriental que sempre bota uma surpresa quase no final do capítulo. Logo quando estamos descendo para iniciar a aventura na Grand Line, uma enorme baleia aparece. Sério, Oda, você vai parar a aventura depois de 2 anos de preparação? O público quer ver essa aventura agora. Foi o que eu pensei quando eu li aquilo pela primeira vez, mas eu já estava vacinado. O Oda é brabo, tem coisa aí. E tinha. Esse momento é muito importante para apresentar diversas informações para o leitor e para os personagens.
Para amarrar tudo isso e não deixar apenas como um ponto de exposição narrativo, temos a baleia. Cara, uma baleia. Temos um passado trágico para ela, o que naturalmente faz a gente simpatizar por ela. E o Luffy arranja um jeito de envolver ela na aventura dessa história. Simplesmente ótimo. Até que, na última página do capítulo 105, o médico diz: "Esse garoto parece muito especial, não acha, Roger?" E aí tu arrepia, não tem como. A maneira que o Oda vai criando essa sensação de que você está na aventura certa, de fato no início de uma lenda, é muito forte. Assim, o capítulo 105 acaba, com muitas promessas implícitas. Será que é esse o pirata que estávamos esperando? Eu acho que sim. Antes de acabar o vídeo, eu tenho 2 adendos sobre a história. O primeiro é sobre a idade do médico. Ele diz que a promessa da baleia foi feita há 50 anos, e já nessa época ele não tinha mais o pique para se aventurar, o que presume uma idade de, no mínimo, 30 anos ou mais. E se ele era do grupo do Roger, quer dizer então que o Roger morreu há 50 anos atrás? Ou eu tô perdendo algo, tipo, o médico saiu antes do Roger morrer? Se for spoiler, por favor, só avisem que seria spoiler e que vocês não podem falar. A outra coisa é sobre o Arlong. Ele desarma as pessoas da vila, mas por quê? Ele consegue resistir a balas de canhão, mas tem medo de que aquelas armas deem ideias erradas para os moradores da vila. No final, o que ele queria impedir, ele não conseguiu, e nunca conseguiria. Sabe o que é? Eis algumas coisas que não podem ser impedidas. Um propósito herdado, o sonho de uma pessoa e a transição de uma época. Enquanto o ser humano procurar por respostas para a liberdade, essas coisas jamais poderão ser impedidas. Jamais. Goldie Roger, o rei dos piratas. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deu muito trabalho para fazer, mas eu acho que valeu a pena. Essas mensagens de motivação, superação, do início de uma nova jornada sempre motivam a minha alma shonen. Assim como a jornada do Luffy, a minha também só começou, e eu espero que vocês me acompanhem até o final. Se inscreve no canal para não perder nenhum episódio dessa série, curte o vídeo para me dar uma força e ativa o sininho para ser o primeiro a assistir de perto o futuro do canal. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Pedro Teodoro, aos heróis Alzires Martins, Heitor Show e Pedro Henrique Matos Souza de Santana, e a todos que apoiam o meu trabalho. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo.